O átrio do tabernáculo e o altar de sacrifício. Nós precisamos da justiça de Deus. Pensando sobre o átrio do tabernáculo ou o pátio do tabernáculo, eu quero destacar três lições diferentes aqui. A primeira delas é que só havia uma porta para entrar no tabernáculo. Não tem como entrar na presença de Deus sem Jesus. Jesus, em capítulo 10, versículo 9 de João, diz: Eu sou a porta. Ainda em João 14,16, ele diz que ele é o caminho e ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. A segundo ponto que é importante é que só entra no tabernáculo para adorar a Deus. Não existe outro objetivo claro a não ser buscar ao Senhor. O terceiro ponto é sobre a estrutura do tabernáculo. As colunas eram feitas de bronze e prata. O linho, nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. E quando nós pensamos no bronze e na prata, nós vemos a necessidade da justiça. O bronze representa o juízo de Deus. E a prata, como falamos anteriormente, é o Cristo que nos redime de todo o pecado. Ou seja, nós só conseguimos entrar no tabernáculo com um objetivo: entendendo a nossa condição de pecador e clamando pela justiça de Deus, ou que Cristo nos coloca como justos diante do Pai. E quando se entra no átrio, o primeiro objeto que se tem contato visual é o altar. E o texto diz que o altar era como um caixote de madeira revestido por bronze, ou seja, o altar é o local do sacrifício, porque o bronze representa o juízo de Deus. O segundo ponto a entender é que o altar, ele era para sacrifício contínuo. O fogo deveria arder continuamente todos os dias. Deveriam haver sacrifícios sobre o altar. E o terceiro ponto é que Cristo, ele é o altar, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. E olha o que diz Hebreus capítulo de número 9. O versículo 22 diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Lembramos, o altar era revestido de bronze, representando o juízo de Deus. E para que nós pudéssemos alcançar a remissão ou nos tornar justos somente mediante o derramamento de sangue. Por isso o altar é uma representação total de Cristo. Nos versículos 25 até o 28, o autor aos Hebreus continua dizendo o seguinte: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, depois disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então nós temos entender que o que Cristo fez por nós é suficiente para alcançarmos a justiça de Deus. Cristo nos fez justos diante do Pai. Para isso, é simplesmente reconhecer os nossos erros e o sacrifício que Cristo fez por nós. Então essas são as lições, desde o átrio ou o pátio e também
sobre o altar de bronze. Lembramos-nos sempre, o juízo de Deus, ele é real, e a justiça de Deus, aquilo que é necessário para perdoar os nossos pecados já foi feito por Cristo lá na cruz do Calvário. Deus te abençoe.